O presidente americano Donald Trump quer proibir a circulação de um livro chamado Fire and Fury, sobre os bastidores da Casa Branca. Ô, Caio, em tradução literal, o título do livro é Fogo e Fúria. Sim. É um nome até que, sei lá... Você achou de boa? Respeitoso, né? Ele Pro Donald conversa ali com o nosso glorioso presidente. Em se tratando de, né? Agora, por que é que ele quer demitir o livro? Rapaz, essa história... Quer saber qual que é a treta? Explica. É o seguinte, um jornalista chamado Michael Wolff, jornalista americano, teve acesso por meses à Casa Branca. E ele disse que fez mais de 200 entrevistas com as pessoas do governo Donald Trump, no começo do ano passado. E ele pegou depoimentos, segundo o próprio Michael Wolff, bastante quentes. E aí ele resolveu fazer um livro. Essa história desse livro veio à tona agora essa semana. O Donald Trump ficou muito, mas muito bravo, e a gente vai saber o porquê agora. É o seguinte, o Michael Wolff falou que entre esses depoimentos ele descobriu que o Donald Trump não contava com a vitória agora na campanha eleitoral para a presidência que o elegeu. Além disso, ele falou que ele só queria usar a campanha eleitoral mesmo, a presidência, para ganhar ainda mais fama. O Donald Trump sempre foi um sujeito bastante vaidoso, e que o Donald Trump dizia que mais da metade da equipe dele era incompetente, era ruim. Ele não acreditava nas pessoas. Era recheada de perdedores. Essas foram as palavras de Donald Trump. Aí o livro descreve os primeiros meses de improviso do governo Donald Trump e daí por diante. Isso gerou toda uma discussão. O Donald Trump, quando soube de toda essa história, ele ficou mais bravo ainda porque um dos funcionários que deu depoimento nesse livro ao Michael Wolff foi o Steve Bannon, que era um estrategista-chefe da Casa Branca. Foi demitido em agosto, depois de todas aquelas manifestações em Charlottesville. Ele era uma espécie de guru da extrema-direita. Ele deu algumas declarações que não caíram muito bem, porque o pessoal caiu matando, que defende as minorias nos Estados Unidos, daí por diante. O Donald Trump demitiu esse Steve Bannon. E ele é o maior cara que põe a boca no trombone nesse livro. Gerou toda uma revolta. O Donald Trump pegou um advogado super renomado lá dos Estados Unidos e falou o seguinte: vai lá, manda uma carta para a editora e para o jornalista e fala que eu não quero que saia esse livro. Se sair, o pau vai pegar aqui nos Estados Unidos. O livro tá marcado para lançar agora terça-feira, dia 9, já na semana que vem. Aí gerou toda uma discussão se, peraí, pode ou não pode ele fazer isso, o presidente e tal? Tem aquela emenda à Constituição americana, a gente já vai entrar mais detalhes nisso, de que tem direito total à liberdade, expressão de liberdade. O presidente dos Estados Unidos é uma figura pública. E aí, pode ou não pode banir a publicação do livro, Aros? Bom, essa é uma história... Bom, proibição de publicação de livro é uma história que o brasileiro conhece bem, a gente acompanhou nos últimos tempos. Agora é o seguinte, Tonholi, o twitteiro mor da América resolveu barrar a publicação de livro nos países que preza essa história da liberdade de expressão. Ele tá comprando uma nova briga e dessa vez ele ganha ou ele perde? O que deixou ele mais louco da vida, mais louco além do que são os trechos divulgados ontem pelo New York Times, que são trechos que mexeram, segundo os circunstantes, com a hombridade do Trump. Primeiro, que ele não deixa ninguém tocar na escova de dentes dele porque ele acha que pode envenená-la para matá-lo. 2, que o livro conta que ele não dorme com a esposa, eles dormem em quartos separados e ele exigiu trancas em cada quarto para que ninguém tenha acesso, que contraria as normas de segurança da Casa Branca. E outra coisa que deixou ele pé da vida é que o livro revela... Você sabe, Aros, na Idade Média, quando os monges, sobretudo os beneditinos, faziam aquela carequinha aqui em cima, aquilo tecnicamente se chama tonsura. Ele revela que o Trump tem uma tonsura, ele reduziu o couro cabeludo, ficou com uma ilha
em branco no topo da cabeça, deixou os cabelos crescerem e ele puxa por cima de uma careca. Combover? Combover. Puxa por cima da careca para poder fazer aquela crista. E que a cor do cabelo dele é laranja porque ele se esqueceu de pintar o cabelo todo dia e acabou adquirindo uma descoloração natural. Agora vamos falar da tecnicalidade. A primeira emenda à Constituição americana é a emenda que prevê a liberdade de expressão e inclusive de expressão religiosa e política. Isso porque é um dos absurdos da primeira emenda, mas enfim, é uma primeira emenda à Constituição. Você pegar os sites neonazistas de todo mundo, eles são instalados nos Estados Unidos porque nem esse tipo de atividade é proibido lá, o que eu acho particularmente uma barbaridade. De qualquer forma, foi com base na primeira emenda à Constituição americana que foram publicadas contra o Michael Jackson 284 biografias. Sabe quantas a família do Michael Jackson quis censurar? Nenhuma. Então, como funciona a acusação a um presidente ou a um político nos Estados Unidos? O jornalista nunca é processado. Ele publica, seja livro, seja reportagem, e cabe ao acusado vir a público e falar aquilo, fazer aquilo que tecnicamente no direito americano se chama exceção da verdade. Ele se defende publicamente, mas não processa o jornalista. O Trump está querendo ir no caminho do Brasil, que é: vamos processar todo tipo de jornalista e vocês vão ver o que vai acontecer com essa questão aliada a isso de fiscalizar as fake news. Vocês vão ver. Será que o Trump entrou pro Procure Saber? E a gente não tá sabendo? Pois é. Mais um filiado, né? Aros, agora só dando o lado do Trump, a Sarah Sanders, que é a porta-voz oficial da Casa Branca, falou, prestou uma declaração sobre tudo isso que está acontecendo, falou que o presidente ficou muito bravo quando soube dessas declarações e ele classificou todas essas declarações como maliciosas, capciosas e como injúria e difamação, e que vai entrar com processo caso o livro seja lançado. Porém, e depois disso a repercussão na Casa Branca o Donald Trump ficou muito bravo e agora proibiu. A partir dessa semana, ninguém usa mais celular pessoal dentro da Casa Branca. Está completamente proibido, porque ele quer evitar, o Donald Trump, o contato dos membros da Casa Branca com as pessoas de fora que entram ali. Agora, o livro tá para ser lançado em venda física terça-feira, agora dia 9, depois desse final de semana. Porém, ele já está numa pré-venda na internet e já é o livro mais vendido da Amazon.com. Com todo esse escândalo que o Donald Trump está fazendo, que segundo juristas ouvidos pelo New York Times é inútil, o Trump não pode barrar essa venda, você não acha que isso alavanca ainda mais a venda dessa biografia não autorizada? É a famosa publicidade espontânea. Agora, ele tentou queimar livros, mas vai ficar só com a fúria dele mesmo, da publicação, a publicação dos livros.